Bom, o ministro já está aqui à mesa e, ministro Ricardo, nós, na nossa reunião plenária anterior, nós aprovamos aqui, inclusive, o convite ao doutor Jorge Daz, que é o presidente da FENAM, para que ele fizesse uma rápida exposição em relação aos hospitais federais do Rio de Janeiro. E eu vou passar inicialmente a palavra a ele e depois eu queria convidar o doutor Jorge para vir à mesa e comunico aos senhores e senhores deputados que, mediante entendimentos com essa presidência, o ministro, e no acordo com a nossa comissão, o ministro aqueceu o convite de comparecer esse colegiado para apresentar informações sobre exclusão do Hospital São Paulo de recursos no Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Brasileiros, REUF, bem como a situação dos hospitais públicos do Rio de Janeiro. Essa era inclusive, era um requerimento que foi de minha autoria. Comunico aos senhores e senhores parlamentares que o ministro terá o prazo de 40 minutos para fazer sua apresentação, prorrogáveis por 20 minutos. As perguntas serão formuladas ao senhor ministro pelos inscritos em bloco. Quer dizer, em bloco, vamos fazer de cinco deputados, ministro? Porque daqui a pouco vai... Vamos fazer em bloco de 5, né? Fica mais... em bloco de 5 deputados, dispondo cada um de 3 minutos para formular suas questões. Ao final, o ministro para suas considerações finais pelo tempo de 10 minutos. Dando início aos trabalhos, eu vou inicialmente passar a palavra ao presidente da FENAM, doutor Jorge Daz. Doutor Jorge Daz, o senhor tem 10 minutos para a sua exposição, por favor. Bom dia a todos e a todas. Quero aqui, em nome da Federação Nacional dos Médicos, agradecer ao deputado Eiran, presidente desta comissão, por ter aceito o nosso pedido para a convocação de uma audiência pública cujo objetivo fosse discutir a situação da saúde de uma forma geral, mas especialmente focalizando na rede federal, dos hospitais federais do Rio de Janeiro. Nós, do Rio de Janeiro, temos vivido uma situação dramática. Um Estado falido, metade do governo presa e a outra metade aguardando julgamento. Um governo que perdeu completamente a sua referência do ponto de vista de atuação governamental. As suas responsabilidades sociais estão literalmente à deriva. A saúde pública vai para o buraco junto com a rede estadual e já começa a apresentar problemas à rede do município do Rio de Janeiro. E a rede federal tem uma responsabilidade social de grande importância, porque ela é a responsável pelo que nós chamamos da alta complexidade. São os procedimentos que as demais redes não fazem. Então, são hospitais históricos, são hospitais que muitos dos senhores aqui, deputados federais, médicos, fizeram a sua graduação, a sua especialização nessas unidades. Eu estou aqui acompanhado da deputada Jandira Fegali, que é nossa colega médica do Hospital Federal de Bom Sucesso, Chico D'Angelo também, servidor público federal da Rede Federal do Rio de Janeiro, deputado Mandetta também, com o seu curso realizado no Rio de Janeiro e a especialização também nessa Rede Federal do Rio de Janeiro. Portanto, os hospitais federais do Rio de Janeiro não são hospitais do Rio de Janeiro, são hospitais que são referências nacional, não só para o atendimento da população, como também para a graduação e a formação e a especialização de uma mão de obra necessária para o atendimento à população brasileira. Ali nós temos institutos como o Câncer, o Nacional de Cardiologia, que são unidades de referência nacional para o atendimento dessas doenças. Portanto, são unidades que têm além da responsabilidade social de grande importância, têm uma ação concreta, efetiva, no atendimento da população do Estado do Rio de Janeiro. O que vem ocorrendo com essa rede? Essa rede vem já há alguns anos passando por enormes dificuldades. É uma rede onde o Ministério da Saúde não realiza concurso público há muitos anos.
a grande maioria dos profissionais já com tempo de aposentadoria. Nós perdemos, nesses últimos anos, um número significativo de profissionais de saúde. Destaco aí um número importante de médicos especialistas que deixaram os seus locais de trabalho em função da aposentadoria. Serviços nos quais esses profissionais atuavam hoje estão literalmente em risco de fechamento, como é o caso do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital do Andaraí, como são outros serviços, né? O próprio transplante de fígado, que era realizado de forma competente no Hospital de Bom Sucesso, já deixou de ser realizado. O transplante renal vive o mesmo drama, hoje bastante reduzido, inclusive como única referência de realização hoje na rede federal, no Hospital Federal de Bom Sucesso. Enfim, uma situação dramática, e não se entende as razões por que o Ministério da Saúde não tem adotado as providências necessárias para que essa rede realmente possa se capacitar de forma tal a garantir o atendimento da nossa população. Essa mão de obra que se aposentou, esses médicos, esses profissionais de enfermagem, administrativos que se aposentaram, não houve a substituição em tempo hábil. Nós ficamos, durante um bom tempo, trabalhando com uma mão de obra temporária que tapou esse buraco do déficit do funcionamento da rede, do ponto de vista dos recursos humanos, e agora esses contratos temporários estão vencendo e não há, por parte do Ministério da Saúde, hoje, a vontade política de renovação desses contratos. Então, nós estamos hoje numa situação mais dramática ainda do que havia anteriormente, porque a mão de obra temporária, que aqui vale a pena abrir um parênteses, o temporário que era o definitivo, porque esses contratos estavam sendo renovados há muito tempo. Então, essa mão de obra que cumpriu um papel social importante de suprir o déficit do funcionamento dessa rede, essa mão de obra hoje não está tendo o seu contrato renovado, e, em função dessa situação, alguns serviços hoje estão ameaçados do fechamento, estão ameaçados de deixar de cumprir com a sua função social, que é atender a população do Rio de Janeiro. É muito grave, porque, além da questão do déficit de pessoal e como essa crise repercute, né, existem denúncias da própria comunidade hospitalar e da população atendida nessas unidades da falta de determinados insumos importantes, como é o caso da quimioterapia para o tratamento dos pacientes com câncer, quando nós tivemos recentemente um período em que a quimioterapia deixou de existir, deixou de estar presente nessas unidades, e isso comprometeu, principalmente, informação concreta no Bom Sucesso e no Andaraí, nós deixamos afetados o tratamento desses pacientes que dependem de um tratamento continuado com esses medicamentos. E, por esta razão, diante do quadro existente, da falta de perspectiva de solução, né, para essa crise, né, nós procuramos aqui a Comissão de Seguridade Social, na pessoa do senhor presidente, e trouxemos aqui, apresentamos aqui a exposição dessa realidade e solicitamos, então, que a Comissão de Seguridade Social pautasse esse problema, essa crise grave, que compromete de maneira importante essa rede de unidades federais do Rio de Janeiro, para que nós pudéssemos, aqui dentro do Congresso Nacional, além de tomar ciência do quadro existente, das dificuldades existentes nessa rede, nós pudéssemos também encontrar caminhos para enfrentar a crise e, naturalmente, buscar as soluções que pudessem resolver os problemas graves que hoje comprometem a saúde dessa população, que depende exclusivamente dessa rede federal do Rio de Janeiro. Alguns dizem, bom, essa rede federal, ela não deveria estar mais sob a gestão do Ministério da Saúde. Nós ouvimos isso com uma certa frequência. Bom, mas se não é para estar nas responsabilidades do Ministério da Saúde, a única opção que nós teríamos seria entregar ao Estado ou ao município do Rio de Janeiro. Ora, nós temos uma situação da rede estadual absolutamente falida, né? Um governo que hoje não consegue pagar salário, não consegue manter as unidades funcionando, um governo que não consegue garantir a sua própria rede num funcionamento adequado. Como é possível pensar hoje em entregar hospitais
dessa complexidade, dessa importância social para uma rede que está absolutamente degradada. A rede do município, numa realidade muito próxima, também atravessa enormes dificuldades. Nós já tivemos a experiência da estadualização do Hospital Federal de Servidores do Estado e quase que ele fechou as portas no momento em que ele foi estadualizado. Assim como também nós já vivemos a experiência da municipalização de várias unidades do restante da rede federal do Rio de Janeiro, como foi o caso do Hospital Federal de Bom Sucesso, e esse hospital, quando esteve sob a gestão do município do Rio de Janeiro, realmente chegou a uma situação gravíssima e foi imediatamente rompido aquele convênio estabelecido anteriormente para que ele voltasse à gestão do Ministério da Saúde. Nós temos uma parte da rede federal já há alguns anos, já desde a década de 90, sob a gestão do município do Rio de Janeiro. Quero lembrar que essas unidades, que são patrimônio dos trabalhadores, naquela época ainda, quando os os institutos ainda não estavam unificados num único projeto, muitas dessas unidades foram construídas com dinheiro dos trabalhadores, e essas unidades que estão sob a gestão da Prefeitura do município do Rio de Janeiro já há muitos anos, essas unidades hoje estão absolutamente degradadas, não houve investimento predial na recuperação dessas unidades, e essas unidades carecem também de pessoal, porque o que é repassado pelo Ministério da Saúde para o município do Rio de Janeiro não é suficiente para a contratação de novos profissionais para que essas unidades possam funcionar adequadamente. Eu estou falando de pronto atendimento, eu estou falando de várias maternidades, enfim, eu estou falando de várias unidades que eram federais e que foram municipalizadas alguns anos atrás e que hoje padecem exatamente da falta de investimento, de acompanhamento da Prefeitura do município do Rio de Janeiro. Então, só para concluir, deputado Adriano, então, a experiência com a municipalização no Rio de Janeiro ou da estadualização foram desastrosas. Elas não conseguiram cumprir com as obrigações constitucionais de manter essa rede funcionando de maneira adequada. Portanto, nós estamos hoje num impasse. Um impasse que precisa de uma solução no curto prazo, a convocação de concurso público, enfim, de suprir o déficit dessa rede, que tem uma responsabilidade social de grande importância, cirurgia cardíaca, transplante de órgãos, tratamentos de alta complexidade, tratamentos que nenhuma outra rede do Rio de Janeiro realiza, a não ser a rede dos hospitais federais do Rio de Janeiro. Então, eu estou trazendo aqui ao presidente e aos demais parlamentares que compõem essa Comissão de Seguridade Social essas informações todas para que nós possamos, e aproveitando a presença do ministro aqui, tentarmos encontrar um canal de negociação e o que o Legislativo possa mediar essa negociação com o governo federal para que a gente possa encontrar soluções de tirar essa rede das condições em que ela se encontra nesse momento. Eu estou aqui acompanhado por outros companheiros do Rio de Janeiro que vieram também participar dessa audiência pública e eu espero que o presidente conceda a palavra a pelo menos a algumas dessas pessoas para que elas possam contribuir também com informações sobre esse cenário que eu trago aqui para a Comissão de Seguridade Social. Muito obrigado. Obrigado, doutor Dazi. Eu quero também aproveitar a oportunidade de fazer uma saudação